Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William. Hoje estamos com a nossa intérprete Elaine. Tudo bem, Elaine? Tudo certinho? Antes de iniciarmos a nossa aula de matemática para o nono ano, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiro recado, acessar o Classroom, realizar a atividade obrigatória garantindo sua presença. Segundo recado, entre em contato com a sua escola, verifique a possibilidade de retirar os materiais caso você nos acompanhe apenas pela TV. E o terceiro, durante esse contato com a escola, também verifique quais são as datas que ocorrem os meetings e a reunião com seus professores, pois aí você tem um momento para tirar as suas dúvidas e seguir de forma satisfatória com seus estudos, ok? Vejamos aqui, ó. Na aula passada, o que nós vimos? Máximos e mínimos, ponto de máximo e ponto de mínimo. Para a aula de hoje, nós veremos problemas e aplicações, ok? Então, vamos começar aí no praticando 1. O que nós temos? Ó? A quantidade Y de pessoas atingidas por uma nova informação referente a algum assunto, após T minutos de sua descoberta, é dada aproximadamente pela função y igual a 1 mais 0,15 ou 15 centésimos t mais 0,2t ao quadrado, ok? Então lembra sempre, gente, quando você olha esse formato aqui, ó, que o a tem que multiplicar o termo elevado ao quadrado, o b multiplica o termo em t e o c não multiplica o t, ou no caso o x, ok? O que o exercício pede para você? Determine o número de pessoas que estão cientes dessa informação após 8 minutos de sua descoberta. Então, como a quantidade de pessoas que recebe essa informação depende do tempo de quando essa informação foi descoberta, foi produzida, né? Então, eu deixo um tempinho para vocês aí responderem a questão, ok?
A função é y igual a 1 mais 0,15t mais 0,2t ao quadrado. O que nós podemos perceber? Perceba que o tempo t é em minutos. Como diz o enunciado, não é isso? O tempo dado também está em minutos. Sendo assim, basta substituir o tempo dado na variável t, né? Então é isso que nós faremos agora. Ó. Como é que fica essa substituição? Eu tenho aqui, ó, 1 igual a 1 mais 0,15t mais 0,2t ao quadrado. Trocando t por 8. Então aqui fico com 0,15 vezes 8 mais 0,2 vezes 8 elevado ao quadrado. 0,15 vezes 8 eu encontro como 1,2, realizando essa conta. Então eu fico com 1 mais 1,2 mais 0,2 vezes 64. Então aqui, ó, 0,2 vezes 64, eu chego com 12,8, mais 1,2 mais 1. Esse y vai ser igual a 15. Então, o que eu tenho? Y representa para mim a quantidade de pessoas. Com esse resultado, temos que 15 pessoas estão cientes dessa informação após 8 minutos dela ser descoberta. Essa é a interpretação que eu preciso dar na hora que eu encontro o valor de y, ok? Então, aqui, ó, quantas pessoas? Vou responder com 15 pessoas aqui. Então, após 8 minutos da descoberta da informação, 15 pessoas já estão sabendo, né? Já estão cientes dessa informação. Vamos para o praticando 2. O lucro L em reais de uma empresa pode ser expresso através da função quadrática. Então, L é igual a x ao quadrado mais 4x menos 5, em que x é a quantidade de produtos vendidos por essa empresa. Determine o lucro de produtos vendidos, determine o número de produtos vendidos para que se obtenha um lucro de R$160. Então, quantos produtos eu preciso vender para que eu obtenha um lucro de R$160? E o item B também. Qual deve ser a quantidade de produtos vendidos para que eu não tenha lucro nem prejuízo? Se você for substituindo os valores de forma gradativa, substituindo aqui x por 0, o que você vai ver? Você percebe que o teu lucro vai ser igual a menos 5. Não é isso? Então, você não teve lucro ainda. Esse menos 5 representa que você está no prejuízo. Só que à medida que você vai aumentando o valor de x, você vai percebendo que você tem um lucro, né? E esse lucro também ele chega no máximo e aí depois ele tem uma queda, né? Começa a ser equivalente, vender duas quantidades de produtos aí, ok? Que é o que nós temos lá na parábola, né? Lembra lá que eu falei para vocês da simetria, ponto simétrico, né? Em relação ao eixo de simetria da parábola, ok? Então, um tempinho para vocês e nós já voltamos com a solução.
Voltando com a solução, o que nós temos aqui? Ó? A função lucro, né, igual a x ao quadrado mais 4x menos 5. Determinar o número de produtos vendidos para que você tenha lucro de R$160. Então, o meu L eu vou trocar por 160. Só que já vou aproveitar aqui para dar uma ajeitada nela, né? O 160 é igual a x ao quadrado mais 4x menos 5. Trocando de lado aqui, ó, e passando o 160 para o lado onde o x ao quadrado é positivo, o 160 ficaria negativo. Então, quando eu reescrevo ela, fica nesse formato aqui, ó. X ao quadrado mais 4x menos 5 menos 160 é igual a zero. E aí eu fico com x ao quadrado mais 4x menos 165. Veja, nas aulas anteriores, o que nós faríamos aqui? Vamos tentar a soma e o produto. A soma tem que ser menos 4 e o produto menos 165. Não convém, tá? Que você fique pensando quais os pares ordenados que resultam nessa solução aí. Vamos lá para a fórmula de Bhaskara, né? Claramente temos uma equação de segundo grau e eu posso trocar a minha resolução por soma e produto. Vamos resolvê-la pela fórmula de Bhaskara. E a fórmulazinha está aqui, ó, menos b mais menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, pela fórmula de Bhaskara, o que eu preciso? Ó? Determinar o valor de A, de B e de C, para que nós possamos calcular o valor de delta aqui. Ó. Primeiro, vamos calcular o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual, o meu B é 4, então 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 165. 16, 4 vezes 165 já fica positivo, porque eu tenho dois sinais negativos aqui. E 4 vezes 165, 660. Somei com o 16, 676. Então, esse é o valor de delta. Então, tem o A, tem o B, tem o C e tem um valor de delta aqui. Agora, olha só. Substituindo aqui o B por 4, fica menos 4 mais menos raiz quadrada de 676, 676, dividido por 2 vezes 1. Por isso que nós mantivemos aqui, ó, os valores de A, B e C e o valor de delta para realizar a substituição. Ok? Foi lá, menos 4 mais menos raiz quadrada de 676, que é 26. Então, menos 4 mais menos 26 dividido por 2. E agora eu separo, para calcular x1 e x2, eu vou separar em duas situações. Menos 4 mais 26 dividido por 2 e o menos 4 menos 26 dividido por 2. Ok? Então, calculando primeiro aqui, ó, menos 4 mais 26 fico com 22, dividido por 2 eu tenho 11. E aqui eu fico com menos 4 menos 26 dividido por 2 igual a menos 30 dividido por 2, eu tenho menos 15. Ok? E o que o x representa para mim? O x representa a quantidade de produtos vendidos? Então é isso que a gente vai ter que pensar, não é? Foram encontrados os seguintes valores, 11 e menos 15. Porém, só um deles é a solução. Por que só um deles é a solução? Eu tenho a representação de uma quantidade, né? Eu não posso ver. Como que eu vendo menos 15 produtos? Isso fica complicado. Então, eu vou descartar esse menos 15. Nesse contexto, eu não tenho um significado, ok? Então, analisando a pergunta do item A, temos que o único resultado é 11, pois trata-se da quantidade de produtos. Então, para determine o número de produtos vendidos para que se obtenha um lucro L de R$160, eu preciso vender 11 unidades. Vendendo 11 unidades, eu tenho um lucro de R$160. Vamos para o item B. Qual deve ser a quantidade de produtos vendidos para que não tenha lucro nem prejuízo? Para não ter lucro e não ter prejuízo, eu preciso que esse L seja zero, porque se ele for positivo é lucro, se ele for negativo é prejuízo. Então, quando ele é igual a zero, eu não tenho lucro e também não tenho prejuízo, ok? Então, qual deve ser o valor dessa quantidade? Ó, analisando a questão, perceba que para não ter lucro e não ter prejuízo, significa que o lucro é zero. Então, essa é a interpretação que nós... tive lucro zero. Por que eu posso dizer isso para você?
Posso dizer porque a gente está estudando essa situação aqui, ó. Nem lucro, nem prejuízo. Então, vou trabalhar com zero. Ok? Então, igualei a minha equação aqui, eu deixo ela igual a zero. E posso dar aquela ajeitadinha, né? Determina quem é o valor de A, quanto vale B e quanto vale C, e calculo o valor de delta. Calculando o valor de delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, o que eu tenho aqui? Ó? No lugar de B é 4, B elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes menos 5, que é o C. E aí eu tenho um delta igual a 36, né? 4 ao quadrado, 16, 4 vezes 1, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 5, mais 20, somando aqui 36. Certinho? Seguindo então, calculando as raízes. Vai acontecer uma situação semelhante à que aconteceu anteriormente, né? Peguei a fórmula de Bhaskara aqui e vou substituir o valor de B, o valor de delta que eu encontrei e o valor de A. Então, no lugar de B, eu fico com menos 4 mais menos raiz quadrada de 36 dividido por 2 vezes 1. Dividindo por 2 vezes 1 aqui, aí eu vou encontrar de volta duas situações, né? Ó, menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6, 2 vezes 1 é 2. Posso dividir isso em duas situações. x1 menos 4 mais 6 dividido por 2, x2 menos 4 menos 6 dividido por 2 também. Calculando x1. No cálculo de x1, menos 4 mais 6 dividido por 2, eu tenho 2 dividido por 2, eu tenho x igual a 1. No próximo, menos 4 menos 6 dá menos 10, dividido por 2, eu tenho menos 5. Novamente, nós temos aquela situação. Qual situação? O x representa o que para você? O x representa a quantidade de produtos vendidos. Não é isso? Então, eu não posso utilizar a venda de menos 5 produtos. Então, eu vou ter que descartar o x2 e ficar apenas com o x1. Da mesma forma do item anterior, apenas o resultado positivo que interessa. Logo, para não ter lucro nem prejuízo, basta vender uma unidade. Ok? Então, ó, qual deve ser a quantidade de produtos vendidos para que não tenha lucro nem prejuízo? Resposta, uma unidade. Quando eu vendo uma unidade, não tem custo e nem prejuízo. Ok? Na aula de hoje, gente, nós trabalhamos com problemas e aplicações. Ok? Na próxima aula, veremos tratamento da informação, análise e construção de gráfico. Ok? Agradeço a atenção de vocês. Ok? Lembre-se de acessar o Classroom, garantir sua presença. Lá você pode ver com mais calma o material também apresentado em todas as aulas, né? E também tem acesso ao seu livro didático, podendo resolver outras questões aí. Se você nos assiste apenas pela TV, acesse, entre em contato com a sua escola, verifique a possibilidade da retirada de materiais, também verifique lá as datas dos meetings, certinho? Agradeço a atenção de vocês, desejo a todos bons estudos aí e até uma próxima. Grande abraço, até mais.